queridos amigos do Reino Christi. Vamos meditar no Evangelho do quarto domingo de Quaresma, o capítulo 9 de São João, inteirinho. Jesus nos coloca este capítulo inteiro para a nossa meditação. A cura do cego de nascença. A cura do cego de nascença. Jesus que cura esse homem e que causa uma revolução na sua vida. Causa uma perseguição contra ele e contra Jesus. Esse cego, não tinha acesso ao que todos nós temos por natureza, de toda a nossa vida, não sabemos o que é não enxergar, E tomara que vejamos esse sinal da visão não só como visão física, mas a visão da fé, que é o mais importante para a nossa vida. Então vemos no Evangelho como existem, podemos dizer assim, 3 juízos sobre os quais nós podemos nos perguntar sobre Jesus, ou sobre o pecado, podemos falar assim também. O primeiro juízo que nós vemos é o juízo dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, que chegam diante daquele cego e dizem: Senhor, quem pecou para que ele fosse cego, os pais dele ou ele? Os apóstolos tão focados na missão, tão focados naquilo que tem que fazer e proteger o mestre e ver tudo necessário para a viagem, acabam associando a deficiência dessa pessoa, ou até, quem sabe, julgando, podemos dizer assim, um juízo sobre ele, sobre os seus pecados. Ele recebe esta cegueira como um castigo. Podemos nos perguntar se nós não estamos, às vezes, tão preocupados com as coisas de Deus, que esquecemos de Deus, da misericórdia de Deus, de ver as pessoas como filhas de Deus, e até pensar que as coisas, os maus dessa vida são puros castigos divinos. Mas quando Deus fala, é para a manifestação da obra de Deus, é para manifestar uma coisa maior, que ele é cego. Nem este pecou, nem seus pais, diz Jesus, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Por isso Deus nos pede não julgar, porque muitas vezes nesse juízo que nós fazemos sobre essa pessoa, é dessa miséria, dessa deficiência, de onde Deus quer tirar algo muito bom para ele e para nós, para o doente e para nós que às vezes estamos julgando, e fazemos, eu que estava falando dessa pessoa, E Jesus cura este homem. E os fariseus não aceitam. Eles querem julgar a Jesus, eles não querem aceitar o que os olhos veem, o que as pessoas testemunham, o que todos falam. Eles falam, não é possível. Porque se isso é verdade, Ele é Deus. Quando vemos a nossa vida e analisamos a nossa existência, nos damos conta de que realmente ou fizemos algo muito ruim, ou que tenhamos vivido de certa forma, e que a verdade de Deus se confronta com a nossa vida, E não deixamos que Deus penetre no profundo do nosso ser, que nem os fariseus, que eles eram convictos de que a lei era o principal, E isso não podia acontecer porque a lei dizia que... E não nos deixamos transformar
o nosso ser por Cristo. Às vezes transformamos o nosso agir, transformamos algumas das nossas ações, mas, olha, as nossas ações refletem o que nós somos por dentro, né? Eu digo para mim mesmo muitas vezes, é muito fácil falar de Deus, mas de que adianta se eu não falo com Deus, né? Se eu não falo com Deus, se eu não me deixo transformar por essa palavra antes de pregar. Então, o nosso juízo externo sobre nós mesmos tem que ser impregnado desse amor de Deus por nós e uma aceitação desse amor misericordioso de Deus por nós também, que quer nos curar, né? A cegueira física do cego, mas quer curar a cegueira destes fariseus que não estão nem aí para Jesus. E outro juízo sobre o que acontece nisso é o juízo do mesmo cego. Contemplem a atitude do cego. Olha, se esse é Deus, se esse é o Messias, eu não digo, eu só sei que Ele me curou. E se eu tenho que aceitar que Ele é Deus porque Ele me curou, eu aceito. Porque ser curado é um bem para mim. Ponto. Não discuto mais. Já cansei de falar. Vocês não estão me interrogando muitas vezes, né? Muitas vezes. Nem os pais deles quiseram tomar partido sobre isso, mas ele dizia: eu aceito. Com tal de ser curado, eu aceito. Que não vivamos na posição de quem não, melhor não ser curado para não ter que aceitar a Jesus, né? Melhor eu fico aqui na minha miséria, eu fico aqui na minha pequenez, e aí a gente fica no seriado The Chosen, tem aquela imagem de Nicodemos, né, que chora por não estar seguindo Jesus, porque ele tinha que ficar na sua imagem social, política daquele tempo, e ver os apóstolos partindo, né, com Jesus, e ele lá, sem poder fazer nada, porque não, ele queria, mas não podia, né? Queria, mas não podia. E o cego, meus irmãos, queridos amigos, é uma maravilha de simplicidade para nós. E podemos nos perguntar se vivemos nessa simplicidade. Se esse homem é pecador, eu não sei. Sei apenas isto: sendo eu antes cego, agora vejo. Eu já vos disse e não me destes ouvidos. Por que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, tornar-vos também seus discípulos? E aí se encolerizam contra ele, né? A simplicidade de vida da aceitação de Jesus causa a ira do mundo contra nós, a exclusão. Quantos jovens conhecemos que, por abraçar a fé, por viver os seus princípios, são excluídos do grupo de amigos? Por quê? Será que eu estou errado? Os jovens se perguntam, né? Será que eu estou errado? Não, está certíssimo. Siga a tua consciência, siga aquilo que Deus te pede, porque você será muito mais feliz. Não vai morrer como fotocópia de todos esses que estão ao teu redor. Serás original, serás o que Deus quer que você seja. Queridos amigos, que essas reflexões nos ajudem a viver com maior fé a nossa vida diante da misericórdia de Deus que nos abraça, que nos quer curar e quer entrar e transformar a nossa vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.